Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nesta videoanálise nós vamos falar sobre IBOV, sobre dólar, sobre índice, ou seja, os futuros. Além disso, PTR4, Vale 3, Brasil Foods, Itaú Unibanco, Itubi 4, dentre outros ativos aqui listados, CEMIG 4, que eu tinha até colocado na descrição da análise na última videoanálise semanal, mas terminei não falando dela. Então vamos aqui começando pelo Ibovespa. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever gratuitamente aqui no canal. Passa o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clique em se inscrever, caso você não tenha feito isso ainda. E se inscreveu, você vai ficar antenado aí em receber todas as notificações de novos conteúdos aqui no canal Dalton Vieira Investe no YouTube, e também vai poder aproveitar gratuitamente um conteúdo vasto de aprendizado, de mais de 80 vídeos curtos de aprendizado. Aproveite ao máximo, reforce aí seu conhecimento. Espero agregar bastante valor ao seu conhecimento, bem como aí a sua leitura de mercado, as suas operações. Vamos então aqui para o IBOV. IBOV queda de 0,65%. Pregão em que a gente tem, basicamente, olhando para o gráfico 60 minutos, todo um processo de correção aqui no dia 60 em relação ao movimento de subida, gera sinalização de alta e por enquanto não está confirmando essa sinalização de alta, não está andando, perdendo essa mínima, reforça a chance de vir mais para baixo o índice Bovespa. E faz sentido a gente ter uma correção um pouco maior no tempo. IBOV, se a gente olhar aqui, está em cima ainda num patamar de resistência, que não fechou acima dessa região, perdeu força ali para fechar acima desse patamar. E aqui está fazendo a correção. Se o IBOV ficar mais lateral aqui, seria para mim o melhor dos mundos, no sentido de mercado depois ganhar força aqui para cima, porque a gente olha lá o IBOV fechou acima da média móvel de 13 períodos, importante não mais voltar para baixo, não mais, por exemplo, voltar para baixo de 75.889 pontos, que é essa mínima aqui. Então seria importante o Ibovespa não mais voltar para baixo dessa região, em termos de perspectiva, de manter uma perspectiva ainda mais para cima, manter a sua tendência de alta de curto prazo. Tá? Mas para o pregão de hoje, a perda da mínima de hoje reforçaria uma chance maior de vir aqui mais para baixo. Essa queda de 0,65% pode alterar um pouco, porque a gente está dentro do leilão de fechamento. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência e também por prestigiar aqui meu trabalho. Dando esse like, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, gratuito conteúdo, bem como aí a mostrar a questão da entrada ao vivo durante o pregão, às 10h45, às 14h45. Será um grande prazer vê-lo nessas transmissões ao vivo. Futuros mini índice, perdendo bastante força agora. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, estava um pregão mais travado, mais de lado, e resolveu perder força agora, mais aqui nessa hora de pregão, e agora perdendo a mínima dessa outra hora de pregão, ou seja, gerando um topo descendente no G60, por enquanto caminhando aqui para baixo. O fato é que, para a ponta compradora, ideal é voltar para cima deste nível aqui, ó. Traçando aqui uma linha, a gente pode ver essa região de topo anterior, e aqui se formou um topo justamente nesse patamar. Que região é essa? A região ali dos 78.600 pontos. Abriu o pregão subindo, veio para cima dessa região, 78.600, e passou a proporcionar no gráfico de 5 minutos fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Dentro desse contexto aqui, nesse momento de movimento de baixo, sinalização de baixo no G60, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, ou seja, no próximo pregão seguindo dessa forma, mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente no G10 e até mesmo pivô de baixa, gráfico de 10 ou 5 minutos. Então essa seria a alternativa de entrada aí para o mini índice. Zona de resistência mais importante, faixa 78.600 pontos. A zona de suporte mais relevante vai ficar lá para baixo, mais para a região aqui dos 77.000, por volta de 77.155 pontos. Inclusive há aqui também uma máxima, um pequeno topo no intraday, 77.075, enfim, nessa faixa de pontos aí que acabei de citar. Para o dólar, o dia de hoje foi um dia de leve alta, 0,37%. Se a gente olhar para o gráfico diário, lembrando, está dentro de um movimento de baixa, ainda com perspectiva maior de queda. O dólar reverte essa perspectiva se voltar para cima, principalmente da média móvel de 13 períodos e desse gap aqui de baixo, principalmente desse gap de baixo, se retornar para cima dos 3.835,5. Dólar tem resistência que foi testada no pregão de hoje em 3.802,5 pelo gráfico diário, depois disso tem
3.817 e 3.825,5. São esses níveis aqui que eu acabei de citar. Na sequência, são esses níveis aqui e o ponto mais alto, a região dos 3.835,5. Então, zona de resistência importante. Enquanto se mantiver nessa região, batendo aqui, gerando sinal de baixa, fica mais para a ponta vendedora. Se a gente olhar para o G60, foi o que aconteceu. O dólar chegou lá no nível, um primeiro nível de resistência, girou uma sinalização ali para baixo da média e vem fazendo um movimento mais fraco de baixa. Para trabalhar na ponta compradora, seria interessante abrir subindo e passar a proporcionar sinalização de alta, de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou mesmo 5 minutos, acima ali da região em torno dos 3.794 a 3.796. Resistência imediata aqui ficaria em torno dos 3.802, que é a resistência lá do gráfico diário, até a máxima desse topo em 3.807 pontos. Mas enfim, abrindo aqui o movimento para cima, aumentaria a chance de se ter algo mais para cima para se buscar uma região ali, por exemplo, de 3.817, zona de resistência. Mas enquanto o dólar se mantiver dentro desse movimento de baixo no G60, segue mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, pivô de baixa ou topo descendente no gráfico de 10 minutos. Suporte importante para o dólar nessa caminhada aqui para baixo, aqui nesse nível em torno de 3.771 até a mínima lá em 3.763. Depois disso vamos seguir aqui para as ações. PTR4 pregão de hoje 0 a 0, então o leilão pode alterar um pouco, não saiu ainda do leilão. Então 0 a 0 na Petro de lado, um pregão inteiro de hoje, olhando para o G60, observe o movimento inteiro de lateral, correção mais no tempo dessa subida. Dependendo do que a Petro fizer aqui em termos de sinalização de alta, testando, seja a média de 3 ou vindo um pouco mais para baixo, ficaria mais interessado em ponta compradora. Mas o ideal é que tenha algo mais aqui para baixo. Ou outra forma, se abrir forte para cima, fechando acima dessas duas máximas, basicamente aqui 19,48, 19,47, também seria uma alternativa de se buscar uma operação mais curta. E o patamar de resistência nessa ação continua sendo válido da região dos 19,30 até aqui um patamar de gap de baixa em 19,80, zona de resistência para Petro. Então, se ela vier forte para cima, o próximo nível acima desse 19,80 já seria a região dos 20 a 20,35, essa região aqui de fundo anterior. Tá? Em termos de resistência para Petro. O suporte principal para Petro, primeiramente 18,80 e depois disso gap de alta em R$18,40. Mais uma vez, sinalização mais negativa para Petro, um retorno para baixo de R$17,74. Vale 3, pregão de hoje, alta de 2,22%, ainda não saiu do leilão de fechamento, deixa eu dar uma olhada no leilão. Tentativa aqui de voltar para cima da máxima, mas o leilão está jogando ali para os 49,60, ou seja, está já apontando para uma perda de força nesse fechamento. Então o ativo vai, por enquanto, respeitando essa região ali dos 49,70 a R$50. Então de imediato eu não observo uma operação de compra na Vale, apesar de ter superado a máxima ali do pregão anterior. Então a alternativa seria aqui buscar entrada nesse papel usando a região dos R$50 como suporte através de um gráfico intraday, pensando na ponta compradora. Por outro lado, se não conseguir se sustentar novamente acima de R$50 após esse novo teste e proporcionar alguma sinalização de baixo no gráfico de maior periodicidade, seria uma das alternativas se trabalhar na ponta vendedora em cima de Vale 3, que deu uma certa bagunçada aqui no movimento do gráfico diário, o que ela está fazendo aqui nessa região de tentar voltar para cima de 50, vai para cima, volta rapidamente para baixo, ou seja, não está conseguindo gerar consistência aí, por exemplo, em definir sua tendência, está mais para indefinida no curtíssimo a curto prazo. CEMIG 4 ativo que a gente vinha comprado, o objetivo era R$ 8,17, eu fui lá e alterei para R$ 8,25, isso eu informo dentro do canal DV Invest no Telegram. Eu informei isso, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, mas o ativo chegou a bater em 8,22, ficou a 3 centavos do objetivo, perdeu força, eu reposicionei o stop no pregão de hoje para 8,01 e ela bateu justamente na região de R$ 8,01, reposicionei o stop depois que ela fechou aqui no G60 abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então essa operação foi encerrada com um ganho de 2,04%, e isso proporcionou um crescimento de 0,37% do capital total em CEMIG 4. Ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, essa região de suporte, inclusive com gap de alta na faixa dos 7,91, continua sendo um patamar para possível avaliação de operação na ponta compradora. Tem zona de resistência importante, principalmente visível pelo gráfico semanal, dá uma limpada aqui no gráfico,
Toda essa região aqui é uma região importante de resistência para esse ativo. Depois disso, VVAR11. VVAR11 eu cheguei a recomendar uma compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, porque o ativo vinha aqui numa tendência de alta, bateu ali em cima da média, gera ali um candle de fundo e praticamente ali no ponto rompendo a máxima do topo anterior. E aí recomendei compra se superasse a máxima da primeira hora de pregão. Essa compra foi executada, o stop inicialmente aqui embaixo, mas depois que ela fechou aqui nesse ponto, eu optei por encerrar a posição, porque fechou abaixo da média e também abaixo ali da mínima do dia, que era R$ 19,28. Então essa operação foi encerrada com a perda de 2,49% e isso proporcionou uma redução de 0,25%. Observe que aqui foi uma perda maior do que essa aqui na operação, mas no capital total aqui foi um ganho maior do que foi a perda. Por quê? Porque a alocação do capital total foi aqui de 18% e aqui de 10% nessa operação. Então teve maior alocação em cima desse ativo aqui que tinha uma volatilidade menor. Então vamos aqui para a ALC3. A ALC3 fechou aqui abaixo, eu não encerrei ainda essa posição, mas enfim, se a ação perder o stop inicial aqui em 15,19, se a ação perder a mínima do pregão de hoje, R$ 15,32, encerramento aí dessa posição. O ativo estava em cima ali, estava em 15,50 quando entrou no leilão, estava aqui em R$ 15,50 no leilão e saiu do leilão aqui forte para baixo a ação. Então não encerrei essa operação, mas fechou abaixo da média, poderia encerrar já essa posição da ALC3, também trabalhando com stop aí mais um pouco curto, ou seja, levemente acima, se perdeu os R$ 15,32 abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o ativo não conseguiu confirmar um fundo e romper ali os topos anteriores, o ativo aí ligado ao setor de shoppings. Brasil Foods eu cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, mas não executou, que era a superação da máxima da primeira hora de pregão. Não conseguiu fazer algo nesse sentido, sigo de olho no papel em possíveis oportunidades na ponta compradora, mas de imediato ainda ficaria para avaliar o comportamento do preço para cima dessa região, para cima dos R$ 23,75. Observe que na primeira hora de pregão o ativo fecha acima dessa região dos R$ 23,75, mas não consegue gerar nova máxima, ou seja, a operação foi cancelada, a recomendação foi cancelada na Brasil Foods. Itube 4, depois da estilingada para cima, ficou com um afastamento ali do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos superior a mais do que 2 vezes a sua volatilidade média dos últimos 10 pregões. Isso representa uma chance maior de ter algum movimento de correção e principalmente da relação risco-ganho não ficar interessante para ponto comprador em cima do ativo, ou seja, teria que aguardar alguma correção no curto prazo em cima de Itube 4. A tendência continua sendo a tendência de alta e agora avaliaria a possibilidade de compra após alguma correção de mais alguns pregões aí pela frente para se buscar uma compra ou de fundo ascendente ou de pivô de alta em cima desse ativo. O principal nível de suporte, o nível mais próximo de suporte, R$ 45,00, número redondo. E depois disso já vem junto ali as médias e essa mínima aqui, basicamente de um pequeno fundo mais visível num gráfico de 60 minutos. Esse fundo aqui, ó, mais visível no gráfico de 60 minutos, fundo aqui na faixa dos 43 e 47. O retorno para baixo desse patamar não seria algo muito bom para a Itube 4, até porque ela voltaria para baixo, inclusive da média móvel exponencial de 3 períodos e com a chance de gerar topo descendente no gráfico semanal. Depois disso temos aqui também para falar da Nato 3, recomendação de venda enviada aqui mais próxima dos últimos 20 minutos de pregão. Essa venda foi executada na ação, passando aqui os dados dessa entrada. Os dados aqui dessa entrada na Nato 3 também que eu não lancei aqui ainda, mas eu vou informar aqui agora, está aqui dentro do canal no Telegram, vou até cadastrar aqui agora, Natura 30, venda R$ 30,22, R$ 30,22, a venda já foi executada, stop em 31,55, que é acima da máxima do pregão de hoje, e o objetivo ficando em R$ 28,23, risco de 4,4%. Então essa operação foi executada no preço, no preço que foi recomendado, e a alocação do capital total 11% nessa operação. Então colocando aqui executada, swing trade e entrada em R$ 30,22.
Pronto, atualizado aqui o controle. Esse controle aparece aí no meu site. Esse controle é publicado, o controle dessas operações é publicado todo final de pregão. E está lá disponível desde 2010, agosto de 2010, publicamente no meu site, de todas as recomendações, operações realizadas. SLCE3, ativo fechou aqui com alta de 2,06%. Essa ação, dentro desse processo aqui de queda, traz a chance de uma compra de fundo ascendente, apesar da correção ainda ser um ativo que, olhando para o gráfico semanal, é um ativo que está bem lá em cima, olhando aqui para o gráfico semanal, está bem lá em cima, afastado das médias e por enquanto, com um processo de movimento de baixa no semanal, que traz um risco um pouco maior para a posição, ou seja, uma expectativa menor de poder vir aqui romper a máxima desse topo anterior. Mas enfim, é um ativo que pode trazer oportunidade de se buscar alguma operação de compra, dependendo da abertura do próximo pregão, no rompimento aí dos R$ 59,40. Tá, não cheguei a listar aqui a BRAP4, que a gente está numa posição comprada, ela fechou levemente acima da média móvel exponencial 3 períodos. Se superar a máxima do pregão de hoje, 29,46, seria uma saída aí antecipada dessa nossa posição de venda realizada aqui um pouco abaixo aqui desse fechamento desse pregão. Então seria um stop parcial, o stop inicial aqui nesse patamar na BRAP4, mas como estava ali para fechar ou não acima, optei por aguardar para o próximo pregão, assim como a LCC3, para aguardar o próximo pregão, a abertura do próximo pregão em relação à tomada de decisão na saída desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.